Eu não lembro como eu começo. Mas muito... Nossa, eu assisti todos os vídeos hoje, eu não lembro, mas... Eu vou fazer o Léo, então. Faz. Buenos dias, children! Olá, eu bambinos! Poucos vídeos em 2019, eu tava lendo os comentários, pessoas reclamando que realmente a gente tem postado pouco, mas enfim, estamos aqui hoje pra isso. A gente recebeu no Instagram do Yobambu a seguinte mensagem da Aline Kimi. E-mail enviado pela Estratégia Concursos, um site que vende concursos online para concursos. O e-mail tá divulgando uma transmissão ao vivo no dia 11 de setembro, prometendo contar o que 3 coaches, Vitor Tanaka, Fernando Takehara e Márcio Tashiro, fizeram para se diferenciarem em suas aprovações. Esse título me incomodou profundamente, mas não mais do que esse conteúdo ter sido produzido por 3 descendentes. Então, estamos aqui para falar sobre isso hoje. Mais um Escola Pistola. Acho que a gente já falou disso aqui nesse canal várias vezes por alguns anos. Mas minoria modelo é sempre esse conceito que é importante a gente voltar nele. Então, o que esses 3 coaches nipo-brasileiros estão propondo como que esse japonês tão esforçado e trabalhador e persistente vai fazer para conseguir se destacar no meio de todas as outras raças. Isso é enquadrado dentro desse conceito de minoria modelo. O que é a minoria modelo? A branquitude vai pegar exatamente esses amarelos, geralmente descendentes de japoneses, e colocá-los nesse lugar de minoria que precisa ser espelhada por todas as outras raças. Então, os japoneses, eles vão ser essa raça que chegou no Brasil sem nada para trabalhar em lavouras e por causa do seu esforço conseguiu entrar na USP, conseguiu ser CEO de tal empresa, conseguiu o sucesso, etc. E aí eles vão usar justamente esse mito de minoria modelo, de minoria que deve ser espelhada, copiada, para dizer que indígenas são esse povo ocioso, preguiçoso, que nunca aprendeu a trabalhar. Os negros são essas pessoas que ficam reivindicando cotas, que só não estão ascendendo porque não se esforçam, etc. Então, o mito da minoria modelo, ele vai reforçar a antinegritude e ódio contra povos indígenas ao colocar os amarelos em contraposição nesse lugar de minoria boa e eles nessa minoria ruim. Por que isso é um problema? A branquitude, ela vai colocar os amarelos nessa posição de grande minoria a ser copiada, em momentos que ela é benéfica para a branquitude. Então, no momento que ela para de ser benéfica, o mito da minoria cai. Os japoneses voltam a ser essa galera que rouba a vaga, que não é desejada, que volta para o seu país, etc. Enfim, esses 3 descendentes de japoneses estão aqui trocando essa ideia sobre a minoria esforçada, etc. Porque esse mito da minoria modelo vai compactuar com toda essa coisa de amarelos que querem ser louvados e querem se beneficiar e se assimilar à cultura brasileira. Então, somos a minoria boa, porque as outras minorias não são. Então, tem muito de racismo, antinegritude e ódio a povos indígenas internalizado quando eles vão fazer essa fala de conheça com japas o que japas fazem para roubar a vaga dos outros, para conseguir a vaga dos outros. Então, 3 coaches, né? Que já é uma coisa meio estranha. Coach, a gente não gosta. Mas muito coach fóbica, sim. Mas enfim, reforçar toda essa ideia de mito de minoria modelo, que é melhor do que outras minorias, tem toda essa problemática e 3 amarelos se colocarem nesse lugar é justamente porque durante a história de brasileiros, nipo-brasileiros no Brasil, institutos, sei lá, associações, etc., como o Bunkyo, essas associações japonesas que concentram grande parte da colônia japonesa hoje em dia, elas fizeram um esforço gigantesco desde a Segunda Guerra, quando os japoneses eram vistos como esse perigo amarelo, essa minoria que vai ser o câncer do Brasil, que vai se infiltrar e vai tornar o Brasil território do sol nascente, etc. Eles pegam todo esse estereótipo negativo e tentam transformar num estereótipo positivo. Então, essas associações japonesas, elas tentam se assimilar à branquitude, comprando esse mito da minoria modelo e se esforçando pra falar que japoneses são bons, recebam a gente bem, olha como a gente é esforçado, olha como a gente traz só coisas boas pro país. Então, tem muita coisa que os japoneses vão se aliar à branquitude pra chegar nesse lugar. Então, é estranho o nipo-brasileiro se colocarem nesse lugar? Bastante, mas tem todo um histórico pra isso acontecer.
E aí, outra coisa sobre todo esse... como o japonês faz para conseguir a sua vaga. Tem toda uma ideia por trás disso que é: o japonês vai roubar a sua vaga. Mate um japonês para conseguir a sua vaga. Então, primeiro, por que a vaga é sua? Ele falou com a boca tua, rapaz. Por que a branquitude tem direito a estar em lugares? Por que a branquitude tem direito a vaga no concurso? Por que a branquitude tem direito a uma vaga na universidade e o japonês supostamente vai roubá-la? A gente chega nesse ponto que é quebrar os privilégios da branquitude. Então ela precisa entender que estamos numa sociedade plural, outras pessoas vão entrar nesses lugares antes ocupados só pela branquitude, e a maneira como eles lidam com isso é: uau, estão roubando as nossas vagas. Aquele meme da menina branca chorando pra mãe, falando: mãe, esses cotistas roubaram a minha vaga. Mas quantas vagas tem, filha? 20? Em que posição você ficou? Na 1000ª. É isso, sabe? Roubar a vaga é sua por direito. Então são os brancos assim, é uma branquitude meio medíocre, tentando manter os seus privilégios, tentando fazer a manutenção desses lugares e não conseguindo. Então a maneira deles digerirem isso não é tendo uma autocrítica, não é tentando entender a democratização de espaços, tentando fazer uma inclusão real na sociedade, é colocando a culpa em japoneses que vão roubar a sua vaga, colocando a culpa em amarelos que vão roubar a sua vaga, porque antes a sociedade, o poder todo era nosso, e agora existem essas pequenas brechas que poucas pessoas conseguem, sei lá, 30% de vagas em algum lugar, e eles já ficam doídos. A gente tá vendo tudo isso ser quebrado, então brancos estão digerindo isso com racismo. Não é bom. A vaga em concursos não é de ninguém por direito. Pensar privilégios, vamos quebrar privilégios. Sobre cotas, muito brevemente, galera, branquitude, né? Nem galera, que fala que cotistas vão roubar as vagas, etc. Se a gente for pensar num panorama histórico, desde que cotas foram instauradas, tinha um número X de vagas em universidades. Ao mesmo tempo que são instauradas as cotas, as vagas nessas universidades são aumentadas. Então não é como se esse número X... algumas dessas vagas fossem tiradas para cotistas. O número de vagas na universidade aumentou. Então, o número X, que era em 2.000 para pessoas, geralmente da branquitude, classe média alta, etc., entrarem na faculdade, se manteve, porque mais vagas foram criadas para entrar nessa faculdade e essas vagas também foram sendo ocupadas por cotistas. Então, cotistas estão roubando minhas vagas? Não, o número de vagas para ampla concorrência continua o mesmo até hoje. E, além disso, cotas são reparação histórica. A gente passou por muitos anos de escravidão. O Brasil é um país colonizado onde houve um grande genocídio indígena. Cotas é o mínimo para fazer uma reparação. E nem há lá grandes coisas também. Imagina, se você passa por 400 anos de escravidão, um grande genocídio que vai acabar, vai devastar todo o país, que é hoje ocupado por muita gente branca, e o número de indígenas é ínfimo. Uma vaga na universidade é tão individual, é uma reparação tão pequena perto da grande violência, da grande opressão, da grande colonização que aconteceu nesse país. Então, cotas é o mínimo. E o que acontece com a branquitude quando ela se coloca na frente desse panorama? Que tem 3 modos de disputar as vagas em universidades, por exemplo, que é ampla concorrência, que aí vai a galera de escola privada, brancos, amarelos, negros, indígenas, que tenham passado pela rede privada, enfim, ampla concorrência. É uma modalidade. A segunda é escola pública. E a terceira é escola pública com PPI. Então, a única vaga que brancos que passaram por universidades ou por escolas privadas podem disputar é a ampla concorrência. E com quem que eles vão disputar a ampla concorrência? Vai ser com o amarelo, que também passou pela escola privada? Então, daí também nasce esse sentimento de mate um japonês para conseguir a sua vaga na universidade, porque é a concorrência direta deles. Quanto mais espaço a gente consegue nessa sociedade, mais o privilégio branco vai caindo e mais isso incomoda. E isso só não basta. Um número X, um número de 30% de cotistas em universidades não é capaz de mudar estruturalmente o país, não é capaz de acabar estruturalmente com o racismo, mas é um dos passos. Porque educação é uma grande ferramenta de defesa. Se você forma essas pessoas, PPI, em direito, em medicina, em qualquer que seja a área, tem muito mais chance de defesa, tem muito mais chance de defender os seus, de lutar pelos seus, de ir entendendo como esse sistema branco funciona pra ir quebrando ele por dentro. Então isso também não é interessante pra branquitude. Por isso que sempre vão acontecer esses ataques contra cotistas, esses ataques contra
nem se compara, na verdade, né? Os ataques a cotistas PPI versus um ratinho japonês pra conseguir a sua vaga. Mas quanto mais essas pessoas racializadas vão ocupando o espaço da branquitude, mais a gente vai vendo a violência se inflamando. É isso. Boa VUNESP, só pros vestibulantes racializados. Aquelas. Se inscrevam no canal, deem joinha no vídeo, compartilhem o vídeo, comentem o vídeo e ativem o sininho, É isso. Até a próxima.